Muito bem, quando eu comecei a falar para vocês de objetos, eu disse que objeto é algo que chega o mais próximo possível da vida real, não foi? E aí por isso a gente tem coisas que são os atributos, em que a gente tem, como na vida real, toda pessoa tem atributos, né? Toda pessoa tem nome, tem cor e assim por diante. Então isso é referente à vida real. Mas na vida real tem mais uma coisa importante que os objetos fazem, que são coisas. Eles fazem algo, eles têm ações. Então, o objeto na programação ele também consegue ter ações. Então, como é que é isso? Né? A gente tem, por exemplo, aqui um carro. O carro, o que ele faz? Ele acelera, ele para, ele corre. Não é isso? Então, como é que a gente faz para poder aplicar ações nos nossos objetos? Bom, é mais ou menos parecido com declarar uma propriedade. Então vamos declarar aqui mais uma, que é a correr. Só que ao invés de ser um valor, vai ser uma ação. Então toda ação é o que? É uma função no JavaScript. Então você vai dizer que correr é igual a uma função. E aí quando você pede para que ele corra, ele vai executar essa função, que no caso aqui simplesmente vai dizer console.info tô correndo. Então é isso aqui que a ação correr do nosso carro faz. E agora, como é que a gente faz para correr? A gente pega o carro e começa a correr. Porém, a gente não acessa assim como com propriedades, a gente acessa como se fosse uma função. Então perceba que isso aqui é igual à nossa console.log, por exemplo, ou console.info, em que info é uma ação do objeto console. Então olha como tudo começa a se encaixar agora, não é isso? Então vamos atualizar. Olha lá, estou correndo. Se a gente não pedir para ele correr, ele vai correr? Não, ele não vai. Por quê? Porque ele está lá pronto para correr, mas ninguém chamou ele para correr. E aí, da mesma forma que a gente declara variáveis, atributos de um objeto depois de ter declarado ele, tem como fazer isso também com ações? Claro que tem. Então você pode dizer que carro ponto parar é igual a uma função que vai dizer console.arm parou, por exemplo. E aí a gente vai pedir para ele correr e vai pedir para ele parar. Olha só como é que vai ficar agora. Um errão de cara, né? Dizendo que carro não foi. Tá com 3 R's aqui, hein, pessoal? Vamos lá agora. Olha lá, tô correndo e depois ele parou de correr. Então olha que legal que são esses atributos, né? Até agora aqui você pode achar que não tem muita utilidade, mas no futuro vai ter, tá bom? Então vamos atribuir mais uma, só para fechar, que é a carro ponto melhor, vamos melhorar a nossa propriedade correr. Agora a gente vai colocar a velocidade que ele vai correr. Então, estou correndo a tantos quilômetros por hora, ou seja, km/h. Vamos ver. Então agora a gente tem que colocar, quando for correr, a velocidade. Vamos colocar 200. Então olha só como é que fica. Mais uma vez nós erramos. Isso aqui é o sonho, meu pessoal. Para vocês verem também que errar é comum, é normal, não tem problema errar
enquanto você está desenvolvendo. O problema é você fazer o programa, entregar para o cliente e aí dá problema. Aí que é o problema. Tá bom? Enquanto estiver testando, pode dar problema sem dó. Então vamos atualizar. Olha só, estou correndo a 200 km por hora. Então isso aqui, pessoal, é orientação a objetos. Isso aqui é você comparar a programação à vida real de forma com que você consiga algumas vantagens, né? A grande vantagem de você conseguir isso aqui é o que? Um código mais amigável, você consegue reutilizar código, você consegue no final programar com muito mais visão do que você está fazendo, né? Então, olha como é que é muito mais interessante fazer tudo isso aqui do que você pegar lá e declarar uma função dessa à parte, você criar um array em que os nomes, né, dos campos não ficam setados como está aqui. Então, isso aqui é muito mais visual para a gente, não é isso? Então, fica muito mais interessante. Então, na próxima aula, a gente vai fazer um exemplo prático disso aqui de novo, né, que a gente vai calcular uma média aí de um aluno utilizando objetos, ok? Então até lá.